Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, para o nosso 6º episódio do seu podcast, do nosso podcast provocador, favorito de todos os tempos, o Ela e Ele. Eu sou Camila Dariva, celebrante, empresária, coordenadora e gestora de eventos, projetos culturais, mãe da Fran, da Di, da Fá, do Dominique e, em breve, vó do Pietro. Eu sou entusiasta da enogastronomia, como boa descendente de italianos que sou, estudiosa e apaixonada pelas interações humanas, em especial no que diz respeito ao universo masculino e feminino. E aqui na minha frente tem este cara incrível, meu amigo e parceiro de bancada, o Paulo Vinícius. Venha pra cá, Paulo Vinícius, que resolveu ir pro outro lado pra poder ver como é que tava sendo gravado. Esqueceu que pra mim era só os patrocinadores. Nada! Já vamos começar aqui. Let's go! Olá, sou eu, Paulo Vinícius. Então vamos lá, gente. Todos os nossos amados espectadores e ouvintes, nosso canal no YouTube, TikTok e Instagram tá com o nome Ela e Ele Podcast. E fica um convite carinhoso para você se inscrever, acompanhar e participar, interagir muito dentro das nossas plataformas. E antes de começarmos aquele bate-papo gostoso e que promete elucidar, digamos assim, eu acho que sim. Um dos maiores e arrepiantes temas de todos os tempos. Tadá! Já vou contar para vocês qual é. Eu gostaria de agradecer com todo carinho os nossos apoiadores. A empresa Geração Centerlar, que tem um universo de produtos para reforma, manutenção e tudo que há de melhor para o seu lar. Você, mulher, você, homem, precisa fazer aquela visita e aquelas compras generosas lá na Centerlar, porque com toda certeza vai fazer diferença absurda na hora de pagar a conta, porque eles têm um valor super diferenciado. Ao incrível endocrinologista Dr. Nasser Reda, que cuida do meu amigo aqui de bancada, parceiraço Paulo Vinícius, tudo que diz respeito ao bem-estar, a questão ali de reposição hormonal, crescimento capilar, a longevidade, melhora na performance e tudo mais que você, homem, você, mulher, precisa. E claro que eu não poderia deixar de fazer a menção ao Beto Chaves Tatu. Beto. Você que quer fazer aquela tatuagem incrível, dar aquelas novas cores para sua skin, vai lá, marca com o Beto Chaves. Tenho certeza que você vai se apaixonar pelo trabalho dele. Não vai voltar uma vez só, vai voltar várias. Muito obrigada a todos vocês de coração. E você que também nos acompanha e gostaria de fazer parte como nosso patrocinador, não deixe de entrar em contato conosco. Com toda certeza, sua marca vai ter a evidência certa e você terá os melhores clientes. É isso aí, muito obrigada. Então vamos lá, nossa temática caótica de hoje, que promete deixar todo mundo de cabelo em pé, homens e mulheres, homens falam grego e mulheres falam russo. Por que a gente não consegue falar uma mesma linguagem, ser entendido, sabe? Conseguir, sabe, expor os nossos porquês, os nossos quês, quandos e comos, sem ter essa lacuna na linguagem. Vamos lá, Paulo? Vamos causar... Vamos sim. Vamos causar um pouquinho e principalmente elucidar. Esse é o principal propósito hoje. A gente fala bastante em diálogo, né? Exato. A gente fala bastante em Sempre. diálogo. Mas assim, não basta dialogar, tem que saber dialogar. Tem que saber dialogar. Você tem que saber dialogar. E o diálogo aqui tem muito... na verdade, é comunicação. Correto. E o que dizem os estudiosos? Em torno de 7% da nossa comunicação ela é verbal. Em torno de 38% é o tom da voz que a gente usa. Perfeito. E mais de 50% é a linguagem corporal. Linguagem não verbal. Exatamente. Por exemplo, uma crise que existe. Não sei se a palavra é essa, mas vamos falar de WhatsApp. Você se comunica diariamente com várias pessoas pelo WhatsApp. Com certeza. Só que ali não tem tom de voz. Sim. Ali não tem expressão. Muitas vezes você lê uma mensagem de uma maneira que ela é para você ofensiva, ao passo que ela está sendo irônica com você. Interpretação. Então, as mensagens, muitas vezes, elas só absorvidas de uma maneira literal, só
ela é escrita ou vociferada, ela não consegue, de fato, transmitir a ideia que existe por trás daquela mensagem. A reclamação mais recorrente das mulheres, segundo John Gray, não é Paulo Vinícius que está falando, tá? Vamos lá. Você não me ouve. O que será que isso quer dizer? Para o homem, ele interpreta isso de uma maneira literal. Ao passo que as mulheres querem dizer... É lúdica. Mulher é lúdica, porque o que acontece? Você não me ouve, não é talvez o fato de você não estar ouvindo. Porque ela tá falando, você tá ouvindo. Escutando. A não ser que você tenha algum tipo de problema auditivo, audição seletiva, que a maioria dos homens tem. Mas o fato de ouvir, ele é muito além. É o fato de você conseguir ter empatia, se colocar no lugar dela. E mais do que isso, é você ouvir com os 5 sentidos. Você já parou para pensar que é sensitivo. A mulher, ela quer que o homem se coloque no lugar dela e responda com os 5 sentidos. É o fato dele estar olhando, é o fato dele estar respondendo, é o fato dele estar ouvindo, é o fato dele estar acolhendo, é o fato dele estar sentindo. Então, assim, é muito mais do que você não me ouve. É o fato de você ouvir, entender, acolher, se colocar no lugar. E eu sei que, como os homens são literais, é um exercício absurdo eles conseguirem se colocar nessa posição. Mas quando a mulher fala, você não me ouve, é o pacote completo. Curioso que eu acho... Aqui é um chute que eu acho que eu tô quase certo disso. Vamos lá. Que eles não sabem que devem ser empáticos quando a mulher está falando. Concordo. Eles escutam literalmente aquilo que está sendo falado, mas eles não conseguem interpretar a mensagem. Enquanto você falava, curioso, a gente vai tirando conclusões também. Vai, sempre. Eu fiquei pensando, será que a Camila, numa conversa entre amigas, com mulheres, alguma vez ela chegou ao ponto de falar para alguma, como falaria para um homem, você não me ouve? Porque assim, entre as mulheres existe essa empatia, tanto quem fala e escuta, tanto Sim. aquela pessoa que está sendo destinatária da mensagem. Sim. Consegue se colocar. E elas talvez... eu estou fazendo um papel aqui de mulher, se sintam muito à vontade nesse diálogo. Sim, sim. Mas quando elas transmitem, quando elas transferem essa conversa para um masculino, elas veem que aparentemente há uma barreira ali. Eles não conseguem absorver completamente aquilo que elas estão falando. É curioso, porque os homens, quando eles estão discutindo sobre algo entre eles já pensam na solução do problema. Sim, sim. Tem que fazer isso e pronto, final. Acabou. Objetivo, pragmático, não tem que ficar abstraindo, não. Ao passo que não é bem isso que as mulheres querem. Não é, de forma alguma. Às vezes, a mulher, ela já tem consigo a solução, só que ela quer compartilhar o problema. Ela quer externalizar aquele problema. É literalmente, estou desabafando. Tá, e o que a gente tem que fazer? Ouvir, Só ouvir. sentir, simpático, olhar nos olhos, acolher. Sabe aquela famosa conchinha? Sim. É isso. É você olhar para tua companheira, para tua esposa e falar assim... Ok, eu vou te ouvir, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu sinto que você precisa de um abraço. Por mais que ela esteja espumando, porque às vezes a gente chega para conversar espumando, um abraço, um acalento masculino, a testosterona, ela faz a mulher... Eu sei que vai soar um pouco, sabe, preconceituoso para alguns ouvidos, mas ele vai colocar a mulher na posição dela, feminina. Porque existe a presença masculina, existe a testosterona, existe a masculinidade, existe o resolucionador. A gente sabe que vocês resolucionam. Esse não é o problema. Olha só a dica que você deu agora. A solução do problema dela é ficar quieto.
escute, meu amigo. Escuta, Não faça nada. Não sugira o que ela tem que fazer. Pare quieto, aprenda, sabe que ela está simplesmente externando aquilo que ela está sentindo. Correto? Eu não quero misturar os assuntos, mas uma dificuldade enorme que nós temos é, de repente, vocês começam a falar, e aí você fala A, aí daqui a pouco no A já entra o B, já entra o C, e a gente está tentando criar uma solução lógica para o problema e não consegue ver ligação entre as conversas. Para eu apresentar para você uma solução. É uma dificuldade enorme. Aí a gente vai entrar num outro tópico que eu sei que muita gente vai se identificar, que são as caixas. Fala. Mulher tem igualzinho caixa de sapato, tem várias, e às vezes a gente abre todas as caixas ao mesmo tempo, para ver qual daquelas caixas vai encaixar melhor dentro daquele contexto. O homem, ele vai abrir uma caixa por vez, isso quando ele não cai na famosa caixa do nada, que ele abre, não tem nada, e você olha para a criatura no sofá, só falta babar, porque ele tá olhando pro nada absoluto, sabe? Talvez esteja pensando alguma coisa, tá? Enfim, esse é um mistério que a gente já vai desbravar, mas assim, a real é que a mulher, a partir do momento que ela externaliza aquilo que está acontecendo, ela quer, em primeiro lugar, a acolhida. É o homem, sabe, chegar e falar assim, nega, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Você precisa de um abraço, sabe? É a afetividade, é a não querer resolucionar de bate pronto. Porque às vezes a gente já tem a solução. Só o fato da gente falar, a gente já trouxe uma solução, que foi o desabafar. Se sente bem. Sabe? Nossa, coloquei para fora aquilo que estava me incomodando. Segundo, quando a gente externaliza, a gente fala, a gente está trazendo à luz uma série de questões que podem ser resolucionadas em conjunto, mas desde que dentro da conversa ela vai falar assim, amor, o que eu faço em relação a isso? Ela está abrindo a possibilidade de você trazer uma solução. Mas aí o homem tem que ter a empatia de falar assim, amor, na minha humilde opinião, eu acho isso. Mas se você tiver algum outro ponto de vista ou uma outra solução, vamos conversar a respeito. Mas para chegar nesse ponto do diálogo... Nossa senhora, o homem tem que ser quase um zen budista. E tem que ter uma postura. Tem que ter uma postura. Larga o celular, larga o livro e conversa. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Para ela sentir a que você tá ali. presença é a presença. Sim. Você precisa estar presente. Sim. E não só fisicamente. Ela quer individualidade. Ela quer exclusividade. Ela quer atenção. Exato. E você precisa dar atenção. Como cônjuge, como amigo, como filho, como pai, seja o que for. Exato, exato. É estar presente, apesar de que... Ai, mas eu discuto sempre que você fala. Pois é, mas como que você tem escutado? Mas isso será uma diferença? Isso é mais uma diferença? É mais uma homens? Diferença gritante. Não tem como mulher ser igual a homem ser igual a mulher nesse aspecto? São linguagens totalmente diferentes. Agora a gente discorrendo a respeito da caixa do nada. Porque elas são diferentes. Exato. Pessoas, os homens e as mulheres. Exato. Agora, todo homem com quem eu já tive qualquer tipo de interação social tem a caixa do nada. O que tem na caixa do nada de vocês que vocês ficam parados assim, só falta babar, sabe? Quando a gente pergunta pra vocês, o que vocês estão fazendo? Nada, nada. E realmente vocês estão fazendo nada? Vocês estão pensando em nada? Como é que é isso? Essa caixa do nada, ela foi motivo de muita chacota, piada na internet. Um pastor tal falava da caixa do nada, que era a caixa da ociosidade, o homem estava ali absolutamente sem pensar em nada. E acredite, é verdade. Mas existe um outro aspecto dessa caixa do nada que é muito interessante. E tem a ver com o diálogo e a interação. Que o caixa do nada do cara não está fazendo nada, não interfere. Mas essa sim. Quando ele está em si mesmado, recolhido, quieto na dele, tem a ver com algum problema que ele esteja passando, e não adianta você perguntar o que está acontecendo, que ele vai falar tá nada. Tudo bem. Tá tudo bem, tá não é tudo nada. Bem. Né? Homem é muito autossuficiente. A régua com a qual ele mede a sua capacidade é a capacidade que ele tem de resolver os seus problemas sozinho.
Quando ele está recolhido, ele está ensimesmado, ele está tentando, de alguma maneira, encontrar uma solução para aquilo que ele tem que resolver. A mulher, às vezes, interpreta isso que seja algo em relação a ela. Sim. Mas não é, Camila, não é. Homem tem esses momentos. E às vezes é importante deixar claro isso para ela. Amor, olha, eu tô aqui com uma questão, aqui um problema que eu tenho que resolver. Eu tô um pouco estressado com essa situação, tá? Não é nada com você, mas vai passar, tá bom? Não custa nada dizer. Não custa. Não custa nada dizer. Mas aí que tá. Daí a gente vai voltar numa palavrinha. Aliás, uma frase que nós mulheres ouvimos direto. Paulo Vinícius, o que tá tendo? O que tá acontecendo com você? Tudo bem. Tá tudo bem. A pessoa tá com uma cara que parece que foi atropelado por uma jamanta, que ficou uma semana sem comer, que apanhou de todo mundo na rua. E você pergunta, é sempre a mesma resposta. Tá tudo bem. Tá explícito que não tá tudo bem. Mas é aquilo que você falou, o homem de verdade, ele quer autogerir os problemas, interiorizar e achar a solução consigo mesmo. Mas custa falar... Olha, não estou bem, mas estou tirando um tempo para pensar no que eu vou fazer. Ah, mas você não quer... Não, nesse momento eu preciso pensar. Não tem a ver com você, tem a ver com uma questão de trabalho, tem a ver com uma questão que aconteceu com fulano, ciclano, beltrano. Mas aí que tá, o homem também precisa abrir um pouquinho só e falar assim, eu não tô bem, eu não estou bem. Só que eu não estou bem, não é com você, é com uma situação que aconteceu lá fora. Me deixa aqui pensar, porque a partir do momento que o homem fala, tá tudo bem, a mulher entra na fase do nada. Uma coisa puxa a outra. Nossa, é reflexo. Porque daí o que acontece? Ela perguntou uma vez, duas vezes, tá tudo bem? O cara falou, tá tudo bem? Daquele jeito? Você fala, caramba, o que eu fiz? O que aconteceu? Ele vai pedir o divórcio, meu Deus. Porque ela usa a própria régua para interpretar aquilo que ele tá dizendo. Porque eu, no lugar dele, se eu dissesse que não tá acontecendo nada... Mas aí que tá, a mulher, por ser lúdica, ela imagina todos os panoramas possíveis, impossíveis e inimagináveis. E entra num ciclo. Exato. Os dois. Ela entra numa pira, ele entra numa pira, porque daí o que acontece? Quando ele resolver na cabeça dele aquilo que tava incomodando, ele der aquela descarregada da caixa do nada, ele vai chegar pra ela, ela vai estar com aquela cara insuportável, porque eu sei dessa cara, porque eu olho no espelho às vezes. E ele vai perguntar, o que aconteceu? Daí ela vai falar assim, nada. Quando ele saiu da toca dele, ele vai perguntar, amor, o que aconteceu com aquela cara deslavada? Ele resolveu. Como assim nada? Ele resolveu os problemas dele, na cabeça dele, do jeito dele. Só que ela trouxe para si aquela situação. Então, ela está achando que aquilo diz respeito a ela, porque ele não externalizou. Ele não disse o motivo. Sim. E dificilmente diga. Dificilmente. Por quê? Porque ele quer poupá-la. Pois Porque ele acha que pode fazer aquilo sozinho. Mas assim, qual que é o lance dessa nossa conversa? É o homem identificar-se com as suas características. Sim. O homem saber quais são as características dela e ela saber quais são as características dele. Para que haja diálogo. E em cima disso, melhorar. Se o cara vai pra toca e ele vai pra toca várias vezes, sim, ele pode saber que alguém do lado de lá quer saber a razão daquela reação. Sim. E você pode dizer, olha, tá acontecendo isso, né? Eu preciso resolver essa questão, tô muito estressado até encontrar uma saída. Não é nada contigo, eu já volto. Deixa eu pensar com os meus botões. Eu já volto. Perfeito. E ela, quando ela tá falando, expondo vários problemas, ele também precisa interpretar que não é ele o crucificado. Ela simplesmente quer transmitir aquilo. Exato. E não precisa se defender. É o companheiro. Não precisa dizer, eu não fiz isso. É o companheiro dela, porque a partir do momento que a mulher está falando, está dividindo, está cobrando, está, às vezes, até... Não querendo exagerar, mas às vezes ela está até berrando.
tá berrando, mas não é com ele. Ela se sente à vontade para chegar naquele patamar, às vezes até de descontrole, porque ela sabe que o parceiro dela tá ali. Tem um... mulher fala pelos cotovelos. No. Porque fala mesmo, entendeu? A gente tava falando do A, B e C, mulher fala de tudo isso daí ao mesmo tempo. Eu lembrei de uma situação lá em casa, quando eu era criança. Minha mãe, a dona Jussara, e a amiga dela, Leila H. Lindo esse nome. Elas conversavam sobre várias coisas ao mesmo tempo e meu pai dizia assim, eu não consigo entender nada do que elas estão falando. Porque ele não sabia que elas são assim, São entendeu? Você não tem caixas. que entender, fica na tua e deixa elas papearem à vontade. E é sobre isso, porque o que acontece? E com vinho, então essa conversa vai mais longe. Nossa, a mulher ela consegue discorrer sobre vários assuntos simultaneamente e linkar todos eles. O homem não. O homem abriu uma caixinha, ele precisa fechar aquela caixinha para abrir outra. Ele não consegue ir abrindo várias de cada vez e resolucionando. Uma abriu, resolveu, fechou. Outra, mulher Sim, não. sim, É claro, igual claro. experimentar roupa, igual experimentar Óbvio, sapato. é lógico tudo isso. junto e ao mesmo tempo. Só que quando a mulher está discorrendo sobre todas essas caixas simultaneamente, o homem tem que se sentir lisonjeado. Ele tem que se sentir privilegiado, porque da mesma maneira que ela falaria com uma amiga, ela está compartilhando com ele. Porque a partir do momento que a mulher não fala mais, não cobra mais, não discute mais, é porque aquela pessoa na frente dela não tem relevância mais nenhuma. Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Esse livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. John Gray. Ele é um psicólogo, tá? Em razão da falência do próprio casamento que ele passou, ele começou a estudar as situações e acabou se tornando um aconselhador de casais. Nesse livro, ele discorre as características principais das mulheres. Ele não esgota, obviamente, o assunto. Não tem como esgotar. E ele discorre sobre as características principais dos homens. Os homens se identificam com as dele, as mulheres com as delas, mas a cola aqui é para que ele consiga entendê-la e ela consiga entendê-la, para que o diálogo flua. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E ele fala sobre isso. Ele usa a expressão licença poética. A mulherada usa muito da licença poética e de superlativos quando fala alguma coisa. Por exemplo, nós nunca saímos. Todo mundo me ignora. Estou tão cansada que eu não consigo fazer nada. Ninguém mais me ouve. Você não me ama mais. Como nós interpretamos isso? Literalmente. Nós nunca saímos. Como assim nós nunca saímos? A gente saiu semana passada. A gente foi jantar. Como assim a gente nunca sai? Mas como é que eles devem interpretar esses superlativos, Camila? O superlativo, ele diz muito a respeito ao momento em que a mulher está vivenciando. Quando ela fala, a gente nunca sai. Eu quero sair nesse momento porque eu estou precisando dar um respiro. Ninguém me ouve. Ou seja, dentro daquele momento eu não consegui me expressar nem com os meus filhos, nem com você, nem com o meu chefe, nem com a vizinha, nem com o papagaio. Ninguém naquele momento teve disponibilidade para acolher aquilo que eu gostaria. Então diz muito a respeito do momento. O superlativo é justamente essa sensação exacerbada que nós mulheres temos. Nós não queremos as coisas para daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um ano. É para aquele momento e às vezes são coisas pequenininhas. E esse lance da comunicação, Camila, também, o ser humano, mulher, é muito mais complexo, o universo é muito mais extenso do que o masculino. Olha, se fosse para fazer um manual, ia ser maior que o Vademecum e a Bíblia juntos. Isso eu concordo plenamente, não tenho dúvida nenhuma disso. Você falou pra gente aqui num outro podcast que nós somos de fases. Pode explicar um pouquinho sobre o que essas fases e como nós, homens, devemos nos comportar diante delas? Se há maneiras de identificarmos, se a gente tem que ficar quieto, se a gente tem que ajudar,
Se a gente não pode provocar. Olha, vou até citar Raimundos ali, a banda Raimundos. Mulher de fases. Que mulher ruim jogou minhas coisas fora. Daí, numa outra parte da música, diz que sem mim não quer viver. Então, assim, existe essa contradição. Assim, recomendo, inclusive, que escutem essa música, porque diz muito a respeito a essa questão de fases, tá? Mulheres são cíclicas. A gente sempre passa todos os meses por aqueles mesmos problemas hormonais. Muito do nosso, às vezes, destempero tá ligado a questões hormonais, tá? Então, assim, a mulher é cíclica. Quando ela está ovulando, é óbvio que ela vai estar amorosa, ela vai estar diva, ela vai estar plena, ela vai estar querendo fazer amor com o mundo. Ela vai acatar as ideias mais loucas da melhor maneira possível, porque ela tem aquele excesso de hormônio. Da mesma maneira que quando ela está naquela fase menstrual, ela tem um déficit. O cabelo dela fica ruim, a pele fica ruim, dá dor de barriga, dá tudo junto e misturado. Como é que você pode esperar de uma pessoa que está 7 dias sangrando que ela esteja de bom humor, plena, diva, trabalhando, dando conta de tudo? Mulheres são cíclicas. Quando o companheiro, o marido, ele entende essa questão cíclica dela, ele sabe, inclusive, aquele período pré-menstrual de como chegar. Amor, trouxe chocolate. Amor, quer uma Depois da roda, massagem? chocolate é a maior invenção do homem. Quer uma massagem? Você precisa conversar. A mulher fica muito mais sensível. Ela tem uma queda absurda na dopamina, na serotonina. Então, todos esses hormônios que estão reduzindo ali, o homem pode ofertar de maneira ativa. E olha que legal, tem a ver com a tal da admiração, Exato. né? Se o cara, ele tem essa sensibilidade de saber em qual fase que ela tá e o modo pelo qual não ele que ela vai quer, ela interagir. precisa Exato. ser tratada, interagir, isso vai despertar nela tamanha admiração e Nossa, identidade. Deus no céu, o marido na terra, Pois o companheiro na pois terra. Porque é preciso ter esse esforço. Exato. Não ligar o modo homem no automático. Sobrevivência. Né? É preciso você ter essa sensibilidade Sim. com o sexo oposto, seja na condição de casamento, namoro, seja qual for. Até mesmo pra com você... as filhas, Sim, óbvio, com as irmãs, óbvio, com a óbvio. mãe, todo mundo, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, eu sou casado há mais de 20 anos, mas assim, agora com a minha filha que eu comecei a constatar essa mudança. A questão Porque cíclica. assim, com a Ana, ao longo do tempo, eu já aprendi. Sim. Mas a Helena, depois que ela menstruou, ela mudou de uma maneira Absurda! assustadora Aham. para mim como pai, entendeu? Aham. Tem a ver totalmente com essa questão das fases, dos hormônios. Ela se recolheu mais, ela fica escutando música, ela fica no quarto dela, Sim. ela fica lendo. Tem momentos que ela tá muito sensível, irritada, o Heitor, coitado do Heitor, né? Judiação, coitado do irmão. E assim vai. Mas além da questão hormonal, uma vez, eu não lembro de onde que eu tirei isso, mas eu ouvi falar que as mulheres são como ondas. Eu Que diria tem vezes mais. que ela tá assim num ápice de alegria e de felicidade e de doação, e depois a onda ela se recolhe e você vai lá para o fundo do poço e você fica completamente sensível, Sim. desprotegida. Isso acontece mesmo? Acontece. Eu pergunto por causa da necessidade que a gente tem de identificar isso eu vou na própria usar comunicação. uma analogia que é literalmente a olhos vistos e qualquer um consegue ter acesso a isso. Nós estamos em quarto crescente agora. Acho que a gente está quase chegando na lua cheia. Mulheres são como as fases da lua. Às vezes elas estão cheias de si, cheias de esplendor, cheias de vitalidade, cheias de energia, cheias de amor para dar. E dali um pouco elas vão minguando, elas vão se retraindo, até elas quase se anularem. É aquela fase mais negra onde elas se encontram.
onde elas estão perdidas dentro delas mesmas. E eu falo delas e estou me colocando. É aquele momento onde você tem uma baixa, inclusive de si. Que você não consegue se reconhecer, nenhuma roupa presta, você não sabe o que você quer, como você quer, do jeito que você quer. Você entra em colapso. Você está naquela fase negra. Você está numa fase negra. E do que você precisa do teu companheiro nesses momentos? Aí que tá. Primeiro que ele consiga identificar pela sensibilidade. Eu sei que é uma tarefa hercúlea. Sim, mas é para isso que a gente tá aqui também. Do homem conseguir identificar, mas existem sinais, sabe? Quando a mulher ela começa a fugir um pouco para os cantos, quando ela passa mais tempo em silêncio, quando ela tá, às vezes até o contrário, mais explosiva, que tudo ao redor dela tá causando estresse, ela tá naquela fase mais negra. É onde ela precisa ser mais acolhida, mais protegida, mais ouvida, mais sentida, mais amada. Sabe? Então, é a percepção do homem em relação a essas fases. Porque quando a mulher tá no ápice, quando ela tá na lua cheia, que ela tá 1001 maravilhas, isso é fácil de você conseguir identificar. Mas quando ela está minguando até ela chegar na fase negra, existe essa queda, existe essa interiorização, existe esse voltar-se para si e tentar reconhecer-se. E isso são todos os meses. Olha que loucura. Eu acho... Isso é uma loucura tremenda. É muito rico. Sim. Nós, homens, não temos isso. Porque esses momentos negros, digamos assim, difíceis, ele mexe contigo. Sim. Ele mexe contigo e você reflete sobre ele. Você se depara com essa sua condição. Sim. E renasce como aquela ave, qual é mesmo? Fênix. A fênix. A fênix. Homens não têm esse renascimento. Mulheres têm todo mês. Mulheres têm todo mês. Eu não me recordo o nome do poeta aqui, mas ele não quis apenas associar a mulher à lua. Ele sabia do que ele Sim, estava falando. claro. A gente vai encontrar isso aqui, vamos partilhar com o pessoal. Vamos sim. Passear. Que mais a gente pode falar, Camila? Olha, é um assunto riquíssimo, mas eu gostaria de te perguntar, e agora do fundo do meu coração, como que nós, mulheres, conseguimos adentrar um pouquinho dessas fronteiras de vocês. Quando vocês falam, tá tudo bem. Quando vocês não querem compartilhar das suas dores, frustrações, como que nós conseguimos ser empáticas, como nós conseguimos ultrapassar essa barreira que vocês criam, sabe, sem ser invasiva, sem ser, sabe, chata, sem ser repetitiva, porque eu tenho certeza que a maioria das mulheres se sentem dessa maneira, quando os seus companheiros se fecham em copas e elas não sabem como agir. Nossa, ele falou que tá tudo bem, mas poxa, faz 2 dias que ele tá distante, ele não conversa comigo, será que eu fiz alguma coisa? O que tá acontecendo? Como que eu posso extrair essa resposta? Isso eu sei que é um questionamento que toda e qualquer mulher que ama de verdade seu companheiro e tá disposto a construir uma vida, gostaria de entender. Tá. Primeiro ponto, não é com vocês o problema. Tá? 50% da dúvida a gente resolve. Tá. O segundo ponto, os homens têm essa mania, essa característica de se recolher. Terceiro ponto, não tente entrar nessa caverna, porque senão você vai levar uma mordida. Vai avançar em você. Terceiro, seja muito sutil quando você quiser dar algum tipo de solução. Por quê? Porque nós entendemos isso como uma afronta. Nós entendemos isso como você está me chamando de incompetente e eu não consigo resolver esse problema. Eu consigo sim. Agora tudo faz Você sentido. não consegue adiantar esse processo de mergulho e de retorno. Ok. Mas você pode dizer para ele, amor,
Eu sei que você tá meio assim na tua, tá? Mas eu tô aqui se você precisar. Isso ajuda ele. Tá. Ele não vai pedir conselho para você. Homem não vai pedir conselho para outro homem. Ele pode até trocar uma ideia, mas ele está crente de que ele vai conseguir resolver aquilo. Quando muito, ele vai consultar um profissional. Tá? Homens, até mesmo, é característico isso, dificilmente vão em médicos. Ele acha que ele está com um probleminha ali, ele mesmo consegue resolver, ele se automedica e ele não precisa ir no médico, até que a mulher consegue convencê-lo de que você tem que ir no médico. Então, assim, da mesma maneira como nós temos que respeitar essa mania de vocês falarem pelos cotovelos e termos total paciência de ouvi-las, porque isso vai fazer bem para o casal, sim, ou bem para os interlocutores, seja quem for. Vocês precisam ter consciência de que nós temos sim essa característica de nos recolhermos e de que podemos ser até rudes com aqueles que querem nos ajudar. E a mulher, ela tem essa característica de querer ajudar o outro gratuitamente, exato, sem interesse algum. Exato. Há pouco, por exemplo, eu estava num ambiente e que uma delas apresentou um problema e a outra começou a sugerir algumas alternativas. Olha, eu tenho aqui um caso parecido que aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Eu não queria resolver o problema dela, mas assim... Mas ela traz referências. Ela queria contribuir, não uma solução. Elas fazem isso gratuitamente. E quando elas querem fazer isso para o homem, quando ele está querendo resolver aquele problema, ele interpreta mal. Ele interpreta errado, entendeu? Porque sim, ela quer colaborar. Sim. E do outro lado, ela não sabe que aquele é o momento dele. Lá em casa, isso eu deixei muito claro. No segundo dia que eu fiquei com a minha esposa. Olha, Ana Paula, tem momentos que eu quero ficar na minha. Tem momentos que eu quero exercitar minha espiritualidade, quero ir numa igreja, quero ficar quieto, às vezes eu não vou te ligar, não vou estar tão atencioso como sempre. Eu deixei muito claro isso para ela. E ela já sabia. Tanto que a gente está há quantos anos? Mais de 20 anos. Mas é isso, Paulo Vinícius, é a clareza no diálogo. Clareza. Porque o que acontece? E isso a gente conversou nos bastidores antes da gente trazer aqui esse conteúdo. Necessidade de se falar o óbvio. Necessidade de se falar o óbvio. Estou passando por um momento difícil, não tem a ver com você, mas eu vou procurar uma solução. Essa responsabilidade me cabe, mas não tem nada a ver com você. Maravilha. Mulheres, olha, meu dia foi caótico, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu estou compartilhando com você porque eu confio em você. Eu já tenho mais ou menos na minha cabeça uma solução. E se eu não achar a solução, eu vou perguntar para você. Mas eu preciso externalizar, é falar o óbvio. Não se fala o óbvio. E de tanto não se falar o óbvio, vai se acumulando a poeira pelos cantos. Vai se acumulando. Mas as pessoas não sabem que tem que falar o óbvio. Tem. Talvez as pessoas não saibam nem o que esteja acontecendo com elas mesmas. Os homens não sabem como eles são, as mulheres não sabem o que elas são. Eles não sabem como elas os interpretam, elas não sabem como eles os interpretam. Então, a falta de conhecimento de si próprio dificulta essa necessidade. Porra, eu sou assim, talvez ela não saiba que eu sou assim, eu acho que eu preciso falar para ela. Mas as pessoas não se conhecem, como a gente já falou aqui várias vezes. Exato. Ninguém tem tempo de parar 5 minutos, de olhar no espelho e falar assim, daí, Paulo Vinícius, como é que tá? Como é que foi você teu tá? dia? O que se fez de certo? O que se fez de errado? Porque se você dá esse start... Mesmo brincando Sim. no espelho, uma coisa puxa a outra e você começa a dialogar consigo mesmo sobre a coisa mais importante que existe na sua vida, que é você mesma. Sim. Se a pessoa não estuda, não se dedica, não se desenvolve, não reflete, a própria espiritualidade ajuda muito isso, né? Com certeza. Meditações, yoga, seja qual for. Essa espiritualidade, ela tem relação direta com esse ser interior que você que vai te nortear. Que na vida caótica ela não te permite identificar. Uhum. Então, o óbvio, ele é óbvio para quem
conhece um Pra pouco. quem conhece. Mas a maioria das pessoas não sabe de si mesmo. Então se a gente pudesse, e eu vou falar por mim, depois você complementa. Se a gente pudesse dar uma orientação para homens e mulheres e tudo mais. Primeira coisa, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, tem que conhecer do seu eu mais íntimo, sabe? Da sua fase cheia, da sua fase negra, da sua fase minguante, da sua fase quarto crescente, de todas as suas fases, para justamente ela conseguir ter clareza quando for expor para o outro. Ainda que a mulher exponha isso de uma maneira, várias caixinhas por vez, mas ela sabe o que está se passando. Ela conseguiu resolucionar parte do problema com ela mesma. Ela está compartilhando. Ela já tem uma pré-solução, ela está compartilhando, ela está dividindo. Acho que esse é o primeiro diferencial. Segundo, é que você tocou no assunto e eu concordo plenamente. Espiritualidade. Você tem que ter um senso maior de existência. Você não pode existir, você tem que viver. E para você viver com plenitude, você tem que ter princípios. E um desses princípios está ligado à crença. Seja no que for. Não estamos falando de religião. Estamos falando de acreditar que existe algo maior que nos norteia. Que existe um grande arquiteto por trás de tudo. Que simplesmente a gente não está aqui por acaso. Que existe um que, como, quando e porquê. Então, assim, 2 pilares aqui a gente já resolveu. E o terceiro, na minha humilde opinião, empatia. Se você quis estar com alguém, o mínimo que você deve a essa pessoa é que você seja empático. Eu vou começar pelo terceiro e concordo com os 3. Ótimo. Entendeu? Concordamos, perfeito. Vou começar pelo terceiro. Eu já falei dos arquétipos masculinos. Do rei, do mago, do guerreiro e do amante. A principal característica do amante é a empatia. Correto. É conseguir observar o mundo com os olhos do outro. É conseguir sentir o mundo com a sensibilidade alheia. Perfeito. Não é pensar como achar que a outra pessoa pensa e sente. É conseguir se colocar. Se você, nesse exercício diário da sua vida, numa relação, seja conjugal ou seja amistosa, seja o que for, Sim. conseguir exercer, homens, esse arquétipo do amante, Sim. você vai conseguir conectar-se com a outra pessoa e fazer com que a outra pessoa, em razão dessa conexão Sim. e identidade, se sinta seguro com você. Exato. Isso pode implicar em diversos outros desdobramentos. Claro. Óbvio. Claro. Mas é o pleno exercício do arquétipo. Ontem, meu filho, esse cara, assim... E o exercício do arquétipo tem a ver com a empatia ingênua, não a empatia com segundas intenções. Ele tem 9 anos. Uhum. Uma amiguinha dele da escola, a Isabelle, ela começou a chorar porque ela estava com saudade da mãe. Oh, meu Deus. O Heitor, não sei de onde ele tirou isso, ele ficou do lado dela, pegou na mão dela e falou assim, não precisa chorar. Ela vai chegar daqui a pouquinho. Eu tô aqui, tá bom? E deu um abraço nela. É isso. Cara, meu Deus do céu, meu filho com 9 anos. E ele acertou de idade, perfeitamente. cara. É a empatia de uma criança. A empatia despida de qualquer maldade. Intenção, de qualquer segunda intenção. Não é porque o nome é o amante que você pode interpretar Não, como... de forma alguma. É o empático. É o empático. Nossa, isso é riquíssimo, entendeu? O arquétipo regente das relações é o arquétipo do amante. Outro ponto que eu volto no começo da tua primeira colocação, que é o conhecer-se a si próprio. Sim. Os gregos já diziam, conhece-te a ti mesmo
e ama os deuses. Quer dizer, mata a primeira colocação que você colocou. Exato. E a segunda. E a segunda. Conhece e tenha um norte maior do que você mesmo. Porque você sozinho não se sustenta. E é exatamente isso, sabe, Paulo Vinícius? A gente falou de arquétipo, a gente falou de masculino, a gente falou de feminino, a gente falou de tudo isso, tá? Mas já puxando para o nosso próximo podcast... Diga lá. O que é um homem de verdade? O que é um homem dentro desses arquétipos? Como é que ele vive? Quem ele é? De que jeito ele se alimenta? Como que ele interage? Nossa, eu vou adorar. Então, assim... Eu vou tomar a palavra e não vou te devolver. Então, mas a gente precisa falar sobre isso, porque, assim, num próximo momento a gente também vai falar dos arquétipos femininos, mas eu acho que, assim... Para as mulheres conseguirem dar essa voz aos homens e ter essa percepção e essa empatia ao delegar a ele que ele entenda ela precisa também entender o homem a fundo. Perfeito, e o homem precisa entender quem ele é. Isso. Quem ele é. Esse é o ponto que eu acho do ponto de vista masculino. Então, esse será o tema do nosso próximo episódio. Confiram, fiquem atentos, nos acompanhem em todas as redes sociais. E muito, muito, muito obrigada a vocês, nossos espectadores, nossos ouvintes, nossos patrocinadores. Ficamos por aqui. Beijinhos. Até.